bem-vindo, Pedro. Salve, salve, Tony, salve todo mundo. Uma honra estar aqui com todos vocês aqui. Acabei de ver o Billy também, lá do tempo dos matinhos. Então, super concordo com você, Tony. Tipo, faz muito tempo atrás aí, a gente vendo... tanta coisa mudou, né, desde então. Me corrija se eu estiver errado, você já deu alguma palestra antes, Pedro? Aqui, olha a de Busters aqui. Olha ela aqui. Bem-vindo, Pedro. Obrigado. Eu entrei rapidinho só para avisar que eu estou olhando aqui de longe o auditório, gente, e tem atualmente 265 pessoas nesse auditório. Ô, auditório grande. Tá bonito, bom, viu? Tá Obrigado por demais. Eu já dei algumas palestras antes, inclusive a palestra que eu tenho aqui, ela é extremamente visual, muito por causa do trabalho que eu tenho feito na Edbusters e tudo mais. Ela é um pouco menos relacionada à tipografia e mais pensando no design e criação como um todo nesse mundo loucão aí que a gente está vivendo. Mas antes, acho que deixa eu falar de mim. Bom, eu sou... Posso começar, Tony? Você tem... Por favor, pega o microfone e o palco é seu. E lembra de se fazer uma audiodescrição. Isso. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Pedro Inoue. Eu sou brasileiro, moro em São Paulo. Estou aqui no meu estúdio. Tenho pele clara, tenho os olhos um pouco puxados de descendência japonesa. Eu estou no estúdio que é branco, estou usando uma boina amarela, tenho as unhas pintadas de preto e vermelho, e atrás de mim tem um quadrinho de um pessoal muito bacana de São Francisco, que está escrito "Foda-se o trabalho", "Fuck work", em inglês. E vou estar falando um pouco disso, do trabalho aqui como designer e um pouco da minha carreira, mais focando no poder das imagens. Bom, vamos lá. Antes de mais nada, eu queria começar com uma piada que a minha vizinha de 5 anos me contou outro dia e eu não consigo tirar ela da minha cabeça. Vocês têm ideia de qual que é o nome do Rei dos Queijos? O nome do Rei dos Queijos é o Rei Queijão. Bom, né? Não dá para escutar. Enfim, se vocês deram risada, se acharam horrível ou não, tal e tudo mais, mas vamos lá. Vou falar um pouco o que eu já fiz, assim, algumas telas. Eu já fiz o clipe do Criolo que foi indicado ao Latin Grammy, que a gente fez uma cobra gigante derrubando e animais gigantes derrubando o centro de São Paulo e o Brasil inteiro. Eu fiz o logo do Mídia Ninja. Eu já andei de skate em Fukushima. Fukushima é aquela cidade no Japão onde teve, né, o derretimento da usina nuclear. Isso é 1 quilômetro de lá. Eu fiz capa do David Bowie. Fiz o estádio do Corinthians. Grande pergunta, o que é maior, a capa do David Bowie ou o estádio do Corinthians? Já fiz capas para o William Gibson, para a editora Aleph, e já fiz a capa do disco solo do Mano Brown também. Mas o trabalho que mais me enche o coração, que se relaciona ao mundo que eu vivo, né, em minha volta, é a direção criativa para a revista Edbusters, né? ADBUSTERS. A revista Edbusters, ela particularmente, ela parte de uma fundação, foi fundada em 1989, e a revista é bancada praticamente pelos seus leitores. Ela nunca teve qualquer tipo de publicidade. Pelo fato que ela não tem publicidade, eu enxergo essa revista muito mais como um filme do que uma série de TV, por exemplo, né? Um filme é quando você não tem interrupções comerciais, então ela é meio que uma jornada, né? E essa jornada, ela sempre está contando a mesma história. É uma história que talvez seja do indivíduo vivendo nesse planeta e nesse momento que a gente está vivendo, ou pode ser também a história da humanidade, né? Que a nossa espécie humana está fazendo no planeta Terra, né? O porquê que estamos fazendo isso e para onde estamos indo, né? O subtítulo da revista é o Jornal do Meio Ambiente Mental, né? Então, da mesma maneira que a gente pode poluir, intoxicar o meio ambiente, cortar florestas, poluir rios e mares, a gente pode fazer a mesma coisa com o nosso
com o nosso cérebro, com o nosso ambiente mental, né? Você dorme bem à noite, você range os dentes, você sabe que estresse, por exemplo, é uma doença moderna, né? É interessante a gente entender exatamente que somos criaturas dos nossos tempos, então muito isso, o que estamos vivendo. A campanha que mais deu certo, que a Adbusters criou, foi a campanha Occupy Wall Street, né? Que praticamente, a tradução seria ocupar o centro financeiro do mundo, que é Wall Street, em Nova York. E o movimento Ocupa Mundial começou com esse pôster que vocês estão vendo aí. E o que eu acho interessante é que a Adbusters estava muito influenciado pelos acampamentos que estavam acontecendo na Espanha, na Primavera Árabe, e a gente decidiu trazer isso para os Estados Unidos. A gente publicou esse pôster em 2011, e esse pôster o movimento social nasce a partir de um pôster, né? Então, acho interessante essa pergunta e essa maneira da gente olhar para o mundo hoje em dia, né? De pensar qual que é o poder realmente de uma imagem, né? E aí eu queria voltar um pouco particularmente no ano de 1977, que eu acho que ele tem simbolismos muito grandes desse próximo mundo que está por vir, né? Então, algumas coisas que aconteceram em 1977. O computador PET é lançado. Esse é o primeiro computador, por exemplo, que as pessoas podem levar para casa. Antes, você tinha aqueles computadores gigantes dentro das empresas e tudo mais, e de repente você tem um computador pessoal, personal computer, né, computador pessoal, que você pode levar ele para casa, o Commodore. A Apple, em 1977, se torna uma corporação. Star Wars, Guerra nas Estrelas, o filme é lançado nos cinemas. A NASA faz o primeiro teste com a espaçonave dela, né, Shuttle, que é essa espaçonave branca que vocês estão vendo aí em cima. O Harvey Milk, que ele é um político gay, foi o primeiro político gay que entrou para o Congresso na Califórnia, ele é eleito, isso em 1977 também. E a Anistia Internacional ganha o Prêmio Nobel da Paz, né? Eu acho que esse ano é muito simbólico em termos de todas as coisas que estavam mais ou menos por vir, assim, né? E aí, quando eu cresci nos anos 80 e 90, eu cresci numa era de excessos, onde todos meus amigos estavam preocupados em fazer dinheiro. Que lá dentro, tudo me falava que eu estava sozinho, competindo contra todos e contra tudo. Essa cultura, praticamente, falava que tudo era possível, contanto que eu tivesse dinheiro, né? E esse foi o começo da cultura pop, da cultura corporativa e da cultura consumista. Todo mundo queria ganhar na vida. O que significa ganhar? Essa cultura me falava que quanto maior algo, melhor. Que quanto mais brilho isso tivesse, melhor. Que quanto mais alto algo fosse dito, melhor. Essa cultura me falava que açúcar não tem nenhum problema, zero problema, pode consumir o quanto de açúcar você quiser. E falava que junk food, né, fast food, enfim, comida barata, rápida, faz bem para você, não tem nenhum problema você comer isso. Plástico, não tem nenhum problema você consumir plástico, né? E que essa cultura falava para mim que eu tinha todas as escolhas do mundo, todas elas, e que isso era um sistema funcional chamado democracia, né? Isso também, estamos vendo uma foto do Black Friday, das pessoas disputando caixas de TV, que também isso seria democracia, e essa foto, que também isso seria democracia, que é um bando de ursos polares revirando um lixão. Essa cultura também me fez com que eu olhasse para todas essas marcas que vocês estão vendo aí, logos da Nike, da Shell, McDonald's, Citibank, ONU, Gucci, Nestlé, Toyota, né? E aí vocês podem continuar, inclusive, que a gente reconhece essas marcas e sabe falar o nome de todas essas empresas com um piscar de olhos, mas a gente não sabe falar quais são essas plantas. Eu não sei falar quais são essas plantas. Eu não sei falar quais são essas árvores. E eu não sei falar quais são esses insetos.
Eu acho que esse é um problema meu, mas eu acredito que também vocês não sabem falar quais são o nome desses insetos ou o nome dessas plantas. De novo, somos criaturas dos nossos tempos, a gente vive dentro dessa sociedade inteiramente consumista capitalista. E essa sociedade, ela está mais exposta à informação do que nenhum outro momento, né, que a gente já teve. É quase como se fosse um gás, efeito estufa, só que para as nossas mentes, para esse meio ambiente mental, né? E aí, qual que é o resultado psicológico disso, né, desse sobrecarregamento? Quais são as consequências dessa quantidade de informação na estratosfera? E, de repente, mais importante, que tipo de informação, né? Porque hoje em dia, a maneira como a gente vive nas redes, a arquitetura delas é inteiramente emocional. Você entra na internet para receber um impulso emocional, né? Por isso que, de uma certa maneira, se encaixa com a ideia da gente estar vivendo na era da pós-verdade, né? Você já percebeu, acho que todo brasileiro vivendo sobre o Bolsonaro, e mesmo assim Trump e o presidente norte-americano, ex-presidente norte-americano Donald Trump e outros líderes mais fascistas do mundo afora, você não consegue mais provar a verdade, né? A verdade, ela não é mais uma coisa que você prova, ela é uma história. E quem conta essa história melhor, mais autêntica, ganha a maneira, né? Então, assim, quem define os argumentos, ganha os argumentos, né? Se é mentira ou se não é mentira, não importa, né? O Georges Monbiot, Monbiot, ele é um escritor inglês muito interessante e ele conta isso de uma maneira muito, muito boa. Então, você vai lá na internet, nas suas redes sociais, e você digita. Não é verdade que a Terra é plana. Vocês têm que entender que quando você digita a frase não é verdade que a Terra é plana, você está ajudando a espalhar a ideia que a Terra é plana. Por quê? Porque a parte da frase não é verdade, ela não é sexy e legal e misteriosa o suficiente do que a parte da frase a Terra é plana, né? Hoje em dia, tudo que você posta online, ela confirma ou disputa um ponto de vista. Nada mais é inocente, né? E aí eu queria pensar aqui, de repente, fazer um listão com vocês, mais ou menos, do que esses últimos 40 anos, 50 anos de consumismo desenfreado, dessa cultura corporativa e consumista, criou. A que ponto estamos no mundo que a gente vive hoje em dia? A gente está num lugar onde a gente tem uma crise de confiança, que ninguém mais acredita em governo, em políticos, instituições e corporações e mídias. Desde 2008, a gente está mergulhado numa crise econômica, né, num regime de austeridade, que tudo isso é um fruto de uma crise criada por bancos. A gente vive num mundo onde um trabalhador da Starbucks, que é essa loja de café mais básica que tem nos Estados Unidos, teria que trabalhar 1000 anos para conseguir o que o CEO, né, praticamente o dono dessa empresa, faz em 1 ano. Já se você pegar a Mattel, que é uma produtora, uma corporação de brinquedos de criança, a diferença entre o trabalhador da Malásia e o CEO, que é praticamente o dono da empresa, é de 4.987 anos. E aí eu me pergunto, se isso não é escravidão, o que é? Né? A gente vive num mundo, de novo, que 8 pessoas têm mais dinheiro do que metade da população mundial. 8 pessoas cabem numa minivan, né, gente? É muito pouco isso. O Vale do Silício tem um mote, né, que é mova rápido e quebre coisas, né? Eles conseguiram transformar todos nós em mortos-vivos, trabalhando de graça para eles, que hoje são as companhias mais ricas do planeta. A gente nunca questiona o nosso estado de saúde mental que essas companhias levam a gente, sobre a captura de dados que eles fazem, sobre esse estado eterno de vigilância e manipulação em cima do nosso comportamento, né? Baseado nessa arquitetura emocional de você precisar cada vez mais, né?
A gente está vendo a ascensão de regimes populistas que se pintam como reais revolucionários e antissistêmicos, como algo normal, como algo que deve ser aceito. A gente está no meio da sexta extinção em massa. Os ursos polares, hoje em dia, estão comendo golfinhos por falta de comida. Metade da grande barreira da Austrália está esbranquecida. E existe uma massa de lixo no Pacífico Sul do tamanho de um continente. Né? Você sabe aquela hora do filme onde dá aquela merda geral? É particularmente nesse momento que a gente se encontra. Então, o que aconteceu nesses últimos 40 anos? O que foi prometido e o que foi entregue? Quais foram as expectativas? E o que aconteceu? O que contaram para a gente e o que era a realidade? Todos têm a mesma culpa do que outros? Quem que enriqueceu? Quem que empobreceu? Dentro da questão de desigualdade social ou das políticas climáticas, existem diferenças de quem pode e de quem não pode? Quem gastou mais e quem gastou menos? Eu volto para essa questão do poder de uma imagem. Em 1961, Yuri Gagarin, ele era um astronauta russo. Gagarin é G-A-G-A-R-I-N. Desculpa. Em 1961, o Gagarin conseguiu sair do planeta Terra com uma espaçonave e ele olhou de volta para o planeta e ele viu que era um planeta azul. E ele contou para todo mundo que era um planeta azul. Em 1966, um sujeito chamado Stewart Brand, B-R-A-N-D, ele era um mago da contracultura hippie dos anos 60, da Califórnia. E ele lança uma campanha acusando a NASA de não ter soltado, não ter lançado uma imagem do planeta Terra ainda. E isso era, o cara é completamente doido e tudo mais. Ele começa essa teoria da conspiração, que a NASA estava escondendo essa imagem no planeta Terra. Meio que tudo começou com LSD e tal, dentro dessa cultura, desse lugar, etc. Em 1967, a NASA lança essa imagem e ela estampa a capa dessa revista muito, muito famosa, que chama The Whole Earth Catalog, que é o catálogo do mundo inteiro, que é do Brand, que é desse cara que eu acabei de falar, e ela é como se fosse o Wikipedia da contracultura nos anos 60, né? Então, assim, foi a coisa mais perto que a gente teve da Wikipedia pré-internet seria esse catálogo. Eu recomendo a todos vocês de ver. E daí, em 1968, numa missão da Apollo 8, no Natal de 1968, os astronautas vão fazer uma pesquisa da Lua. E eles tiram essa foto, que ficou muito famosa, chamada Earthrise. E é tipo a Terra nascendo, né? Enfim. E a história do Bill Anders é muito interessante, porque ele fala que eles foram para lá estudar a Lua, eles foram para lá tirar foto da Lua. E a Lua, enfim, você chega lá, você vê uma coisa, você vê tudo, é tudo cinza, é tudo esburacado, é uma coisa muito parecida, muito normal. E eles olharam de volta, né? E quando eles olham de volta, eles olham para essa imagem. E essa imagem você tem um mar de escuridão e essa bola azul aí no meio, que somos nós, somos todos nós. De repente está aí, está a humanidade inteira em um frame. Né? E isso foi um momento simbólico e muito, muito importante para o próprio movimento de meio ambiente, porque durante os anos 70, após essa foto, você tem o lançamento do Greenpeace, você tem livros sendo escritos falando, né? Então assim, ele catalisou o movimento ambiental de uma maneira muito, muito potente. Né? De novo, então, o que uma imagem, né, pode fazer? Mas talvez, pensando de novo, não é o poder da imagem, mas é como a gente enxerga elas. Esse que vocês estão vendo aí é o John Berger, que o John Berger é B-E-R-G-E-R, ele é um cara que escreveu um livro chamado Modos de Ver, e ele falava uma coisa muito interessante, que as imagens chegam antes das palavras, né? Com texto, você pode escolher não ler. A imagem, não. A imagem entra. Quer você queira ou quer você não, ela já entrou. Né?
E a gente não tem nenhuma maneira um mecanismo de defesa contra as imagens. A gente não sabe ler as imagens da mesma maneira como a gente sabe ler os textos, por exemplo, né? Então, e todas as imagens, elas nada é inocente, tudo tem seus interesses e a leitura dessas imagens são influenciadas pelas as nossas ideias de beleza, de verdade, de gosto, de classe e de gênero, né? A gente olha aquilo que a gente vê, e para a gente ver é uma escolha, né? Um ótimo exemplo disso é o mapa Mercator, né? Esse é o mapa mundi que se você for em qualquer escolinha e conversar com qualquer pessoa e pedir para mostrar um mapa do mundo, as pessoas vão mostrar esse mapa. O mapa Mercator, se você for pensar no planeta Terra, o planeta Terra ele é uma bola, um espaço. Não tem para cima, não tem para baixo, não tem para direita, não tem para esquerda, né? Então, quando você tem que colocar isso de uma forma plana, em duas dimensões, você começa a criar essas ideias que estão estampadas, impressas dentro desta imagem, mas a gente não vê, né? Porque a gente, de novo, a gente não aprende em nenhum momento da nossa vida, nos ensinam como ler as imagens, a olhar um pouco mais profundo, né? Esse mapa que vocês estão vendo, gente, foi desenhado em 1569 e ele foi desenhado para fins náuticos. Por isso das linhas retas, né? Então, a América do Sul e a África, que são colônias, estão de um tamanho menor. Você tem a Europa no centro e você tem o norte e o sul, o cima e embaixo. Este mapa, toda vez que você replica e mostra esse mapa, você está replicando uma visão do mundo colonialista, branca, europeia. E isso é uma coisa que a gente nunca questionou, por exemplo, né? Por que a gente não consegue olhar para isso e entender exatamente o que isso significa, né? Então, e quando que as coisas mudam? Quando que a gente para de olhar um comercial da Coca-Cola, né, que traz um pouco, né, sinta o sentimento, né, etc. É diverso, é um casal se abraçando, tem um sorriso, alguma coisa nostálgica na frente de um cinema, uma coisa meio feliz. Quando que você quebra essa imagem, você entende que a Coca-Cola não é nada mais do que um monte de bloco de açúcar, né, que você está tomando, né? Quando uma coisa deixa de ser uma e deixa de ser outra, né? Mas talvez, entrando um pouco mais profundo, a gente está falando das imagens e as maneiras como a gente enxerga, mas, de repente, as histórias, os mitos que estão em volta da gente, né? A gente esquece também que esse sistema que a gente criou é uma história, né? O capitalismo ele ainda é uma história, ele ainda é uma ideia, né? E o nosso mundo ainda é regido pelas histórias, né? E a gente vive no meio dessas gazilhões de narrativas, né? Mais do que qualquer outro momento na história, né? E quais são as histórias sérias? Quais são as histórias reais, né? O que está por detrás de todas essas histórias, né? E eu sempre me pergunto muito, voltando um pouco para essa questão do trabalho também, qual que é o papel do design, o papel da arte, o papel da cultura hoje em dia, né? E eu acho que eu tenho uma história que para mim foi muito, muito importante, que quando você trabalha, ninguém vai chegar para você, é muito difícil que alguém chegue para você numa outra posição e olhe para você e fale o que você quer, qual que é a tua escolha que você quer fazer como designer, como comunicador, como criador, né? Isso é uma coisa, é um rolê que você tem que mais ou menos fazer sozinho. Você tem que buscar aquilo que você está atrás, você tem que testar coisas e algumas coisas vão dar certo, outras não vão, mas você tem toda uma questão de experiência de ir atrás sozinho, né? E entendendo que também o design ele está entre esse lugar, entre a arte e o comercial, onde que mais ou menos ele se entende? Ele foi criado, é uma profissão muito jovem, né? Então ele foi criado dentro desse lugar onde traz a arte junto com o comercial. E eu trabalhei durante muito tempo em Londres, voltei para o Brasil para trabalhar por aqui, e eu estava meio perdido, não sabia direito o que eu estava fazendo, e fui trabalhar na publicidade. E aí eu estava trabalhando na publicidade e eu fiquei, era uma sexta-feira à noite, eu estava mega estressado porque tinha passado os últimos o dia inteiro, a semana inteira, discutindo com um diretor de criação a respeito de um comercial de meia,
que a gente estava fazendo, e a gente estava lá batendo cabeça e se estressando e tretando por causa de um comercial de e-mail. E eu não aguentava mais tudo aquilo, tal, etc, tal, e aí um amigo meu me ligou e falou, um amigo meu que era ativista, me ligou e falou, tô na cidade, vamos se encontrar, vamos tomar uma cerveja, beleza. O nome dele é Pizza, um dos amigos mais ativistas que eu já conheci. E aí o Pizza me liga e fala, mano, vamos tomar uma cerveja. Eu falei, beleza, vamos tomar uma cerveja. Aí eu vou lá, encontro com ele no bar, eu sento com ele. Aí ele vira e começa a contar o que ele estava fazendo. Ele tinha acabado de voltar da Amazônia, aonde ele tinha ido atrás de ferros velhos, pegar baterias de caminhões para reciclar elas e criar maneiras de, com uma bicicleta, ele conseguia ficar ciclando usando essas baterias para estocar vacina em tribos indígenas de recém-contato. E ele tinha passado 7 dias dentro de um barco, subindo o rio, para chegar um pouco nessa primeira aldeia. E ele ficou, durante essa viagem de 7 dias, ele ficou 5 dias em silêncio. E foi um momento que, para ele parou, ele falou para mim que depois do 3º dia em silêncio, ele começa a enxergar os bichos, ele começa a olhar para as coisas de uma maneira diferente. E ele voltou falando de todas essas coisas para mim e tudo mais. Aí ele virou para mim e falou, bom, isso é o que eu estou fazendo. E você? O que você está fazendo? E foi nesse momento que eu tive uma epifania. E eu entendi que, tipo, eu não posso mais fazer essas escolhas de trabalho, 1, voltado a dinheiro, e 2, voltado àquilo que eu não tenho vontade, aquilo que eu não admiro, um trabalho que eu não admiro. Eu não quero passar 20 anos da minha vida fazendo alguma coisa, depois olhar para trás e ficar lembrando de uma crise que eu tive com brigas eternas que eu tive por causa de comercial de e-mail. Eu quero fazer um trabalho que a gente tenha um pouco mais de orgulho e entender que ele se responde ao tipo de realidade que a gente está vivendo. Então é isso, pessoal. Eu sei que não falei muito de design, não falei muito de tipografia, mas eu acho que também tem uma coisa de... O trabalho que a gente faz hoje em dia, ele está expandindo cada vez mais. Então, acho que é de extrema importância a gente estar falando a respeito desse mundo que a gente está vivendo. Muito obrigado. Está aqui meu e-mail, se vocês quiserem escrever e perguntar e falar, estamos à disposição. Pedro. Oi. Aceita estagiária? Sempre, Fê. Pedro, como é que as pessoas podem mudar essas escolhas? Assim, eu sei que você não tem fórmulas, obviamente não é isso que você veio fazer. Obrigada por tudo isso que você falou, foi muito importante. Mas eu acho que às vezes mudar hábitos é muito difícil, né? A gente está tentando aqui ser acessível e a gente está lutando com a gente mesmo para tentar mudar um hábito, porque a gente nunca se colocou no sapato de não videntes ou não ouvintes, né? Sim, e, de repente, sim, a gente talvez seja um não vidente, não ouvinte no design. Sim, né? Sim. Então, eu queria só te agradecer por esse tapa na cara. Né? Obrigado, Fê. Obrigado. Eu vou ser aqui fofa. O Pedro foi meu estagiário há muito tempo atrás. Ele é o modelo de vida do meu filho. Ou foi num grande momento do final da adolescência dele, e ele sempre foi essa pessoa que ele é, né? E sempre foi muito sensível, sempre foi muito insatisfeito com isso tudo que estava acontecendo, e ele poderia ter parado numa agência de publicidade e ficado lá, né? Vencido por essas forças maiores, né? E vou puxar aqui o que a Cila falou. O Pedro trilhou o seu caminho, né? E parabéns, Pedro. Muito bacana todo o seu trabalho, a sua história. Obrigado, Fê. Eu acho que é importante também levantar uma questão, se você me permite também, que o design, a gente compreende o design como uma coisa... eu estava brincando, conversando com um amigo meu outro dia, um amigo argentino, e ele tá fazendo uma tese, e ele virou e falou que o nome da tese dele ia ser Foda-se a Bauhaus. E eu essa é a minha.
Apoio a dele. Né? E eu achei muito engraçado, porque de novo, é uma coisa, o design ele é uma profissão muito elitista, né? Quando eu chego na Inglaterra e fui ver praticamente o grupo de designers que existia de lá, desde o Neville Brod, o próprio Jonathan que eu trabalhava, o Why Not, mas é tudo um bando de homem branco e tudo mais, e eu acho que também, eu cheguei, foi muito difícil também entrar um pouco nessa situação, porque você se sente, né, sulaca, latino, você se sente que você já está se perdendo, que você não tem educação, você não tem nada, e a gente não olha muito para o nosso, a gente não aprendeu a olhar um pouco para a gente. Além de não olhar para a gente, né, sim, de falar quem são os designers negros, né, quem são as designers mulheres, né, enfim, a gente entende que, é uma profissão muito, muito elitista que dita o que é bom e o que não é, o que pode, o que não pode, é uma questão de poder. E isso, para mim, eu acho que quando a gente começa mais ou menos a questionar e olhar de outras maneiras, a gente entende que, por exemplo, durante a eleição do Trump, inclusive a eleição do Bolsonaro, ela se reflete, a comunicação, que o design faz parte, de uma certa maneira, ela se torna uma arma. Né? Você pensar que quem desenhou a campanha da Hillary Clinton em 2017 foi a Pentagram, né, que desenha o H e tudo mais, líquido, etc., tal, tentando ditar o que é uma coisa bonita, etc., sofisticada, e o Trump chega com esse design podrão de baixa resolução, né, que tem a cara de qualquer um pode ter feito aquilo, né, e tudo mais, que a gente chama muito de batalha meméticas. Então, você cai por terra, porque é uma coisa elitista de que alguém vai chegar e falar, não, isso aqui você não pode, isso daqui é bonito, isso aqui é feio, você não entra aqui. E isso começa meio que a ser questionado de uma maneira, né, política, como uma arma política e tudo mais, mas eu acho que são coisas que a gente tem que prestar atenção também, né? Então, hoje em dia, eu olho e entendo também a minha jornada quando eu fui para a Europa, que eu estava muito me achando menor do que aquilo tudo. E não é só em relação a design, é em relação a esse mundo capitalista que a gente vive também, né? Se você abre uma revista de moda e você folheia elas e a gente aprende a ler as imagens, o que está escrito ali? O que está te falando? Ela está te falando o seguinte, você não é o suficiente. Você não presta, você precisa disso, você precisa daquilo, entendeu? E eu acho que depois de tanto tempo que a gente passa lendo isso, qual é a consequência psicológica que a gente tem? E o design faz parte disso, né, gente? O design costumava vender coisas. Hoje em dia, o design dita contexto e o design cria cultura. Então, é muito importante a gente entender e ler profundamente. É mais forte ainda, né? Que é mais importante ainda. Mais importante ainda, né? E, gente, olha em volta. Olha o mundo que a gente está vivendo. Né? Desenhar comercial de meia, cada um. Né? Mas tem tanta coisa, né? Eu acho que é um pouco isso, Fê, quando você me fala assim de como faz, de não ter, etc., eu acho que assim, a gente tem que buscar aquilo que a gente quer, que a gente ama, e a gente tem que dar respostas ao mundo que a gente vive, porque quando a gente olha em volta, o que é mais importante? Você colocar um carro no céu e viajar para Marte, ou você participar do levante da PIB, da Articulação dos Povos Indígenas, do que estão fazendo agora com a temporada do fogo que vai estar acontecendo em relação à Amazônia, sabe? Vamos embora ajudar esse pessoal aí, gente, né? O IPCC saiu essa semana, todas essas coisas estão acontecendo no verão europeu ali, sabe? É importante ir contra esse governo genocida aí que está destruindo a Amazônia também, acho que é super importante também a gente estar tomando essas falas. Bom,